Oi, oi, pessoal. Carol Daimon aqui. Vamos começar a leitura do mês de maio. Eu pensei muito sobre qual livro eu iria trazer para maio e já tem um livro que eu tenho tempinho que eu quero colocar ele aqui na nossa roda, na roda de leitura e ainda estava sentindo se seria ele, mas cheguei à conclusão que sim, é hora de ler esse livro. E ele se chama A Escola dos Deuses, de Hélio Dana. O livro, eu já li ele no ano passado. E hoje eu vou trazer a releitura aqui em áudio para a gente elaborar aqui, né, uma, uma consciência em conjunto dessa leitura. Ele já começa falando: este livro é para sempre. Na primeira página, na hora que a gente abre, tá: este livro é para sempre. A Escola dos Deuses, formação dos líderes da nova economia. Ao dreamer que se encontra em cada ser, que impulsiona meu sonho, a alturas além do meu intelecto e a profundezas além das minhas emoções, que me chama e me comanda a me tornar livre. Ele traz aqui então uma apresentação ao leitor brasileiro e ele fala: ler este aqui é uma apresentação, né? Então quem escreveu essa apresentação foi Herbert Steinberg. Ele vai dar para a gente aí provavelmente uma apresentação, uma palhinha do que vai ser esse livro, né? Então vou ler aqui agora. Ler este livro foi uma das grandes viagens que já empreendi. O autor nos leva a trilhar o caminho para o nosso interior. Em ritmo ágil, vai levando o leitor a fazer um novo pacto com a vida. O personagem principal poderia ser alguém de qualquer área de atividade. Ocorre que é, de início, uma figura bem conhecida no ambiente de negócios. O executivo de sucesso que tem no trabalho seu grande significado existencial. Não opõe resistência aos mil chamarizes da vida executiva, que atraem sua atenção para fora de si. Crescimento profissional, boa situação financeira, compromissos sociais, festas, adulações. Ele investe pesadamente no sucesso material e profissional, deixando para terceiro ou quarto planos a vida espiritual e a qualidade dos seus relacionamentos. Acaba sendo um ser isolado, sem ninguém, amigo ou parente a quem possa chamar de próximo. No mundo do trabalho, corre-se o risco da fascinação por uma pseudo-realidade. Quem já não se identificou com o papel que exerce nesse jogo? A ilusão é reforçada diariamente pelas nossas próprias percepções e anseios. Ficamos indefinidamente interpretando enquanto a evolução da alma fica estagnada. Criamos tamanha cegueira interna que, ao final, perdemos a conexão com nossas próprias fontes de felicidade e evolução. Nem sabemos o que queremos realmente. Um indivíduo assim, dependente, amarrado, é como um zumbi sem qualquer rastro de vida interior. Na ilusão de ser fraco diante dos desafios, tem muito mais muito, tem muito para mostrar aos outros, mas não tem o que mostrar para si próprio. Perde-se na correria de todo dia, sem saber onde mora sua vontade. Para romper as redes de dependência com o mundo externo, eventualmente temos a sorte de repente, sermos encontrados por um dreamer, um guia interior que estava à nossa espreita e nos tira do torpor. Se estivermos receptivos, certamente ele não deixará que a oportunidade se perca. Se não estivermos receptivos, o dreamer aguardará até que estejamos prontos. A vida oferece oportunidades a toda hora, por meio de pequenos toques de eventos mais dramáticos, de pessoas do nosso relacionamento. Entretanto, o dreamer nada pode fazer se não utilizarmos o livre-arbítrio para empreender com sinceridade a viagem para dentro de nós mesmos. O caminho não é nem reto nem plano. Ao contrário, como retrata a Escola dos Deuses, é um caminho tortuoso, com idas e vindas, momentos de profundo desânimo e momentos de glória. Como todo mundo, tive e terei na vida pontos decisivos, quando vou em busca do meu ser interior com mais intensidade. Nessas transições, costumo lançar mão de algum suporte. Percorri a pé o caminho de Santiago, fiz muitas anotações para um livro, procurei coaches para receber orientação e assessoramento pessoal e profissional. Para encontrar os meus dreamers,
Procuro o apoio de pessoas amigas ou de profissionais que atuem como espelho, e sempre que possível, crio espaços grandes de isolamento e afastamento da rotina. Isso tem me auxiliado no trabalho com famílias empresárias em processo de transformação e profissionalização. Minha tarefa é ajudá-las a desempenhar o ser no campo dos negócios. Além das técnicas e do conhecimento específico, acredito, meus mergulhos interiores os têm estimulado a se interiorizarem também. Um feedback assentado na própria interiorização é para o cliente uma parede de contato com a sua própria realidade e sempre muito mais rica e vasta que as aparências. Senti grande afinidade com o conteúdo deste livro porque ele revela a enorme amplitude de ação de cada ser humano pode ter. A obra oferece como que um itinerário de autoconhecimento e mostra como o medo de sermos nós mesmos é o grande obstáculo a ser vencido. Descreve a luta de um homem para aprender que nós mesmos criamos as barreiras que cerceiam. O Dreamer também o leva a compreender que entre ser, ter e fazer, tudo começa pelo ser e não o contrário. O sal da vida está em ousar ser quem se é por dentro. Pessoas que estão firmemente ancoradas em seu interior têm o condão de ver barreiras imensas como pequenas dificuldades circunstanciais. Têm coragem e clareza para mudar a realidade para si e para os outros. Ele é o Herbert Steinberg, ele é presidente fundador do MESA, que é um... Aqui não fala o que é, mas enfim. Ele trouxe aqui para a gente uma apresentação. E depois aqui tem uma falando sobre o livro, né, que é um plano de fuga. Este livro é um mapa, um plano de fuga, e mostrar a trajetória de um homem comum que seguiu para escapar da hipnótica narração do mundo, da lamentosa e acusatória descrição da existência, para escapar da trilha de um destino já traçado. Então, aqui a gente já vai passar, eu já vou sair aqui e ir para o capítulo 1, que fala do encontro com Dreamer. Naquele tempo, eu morava em Nova York, em um apartamento no Roosevelt Island, a pequena ilha no meio do West River, em Manhattan, Queens. A ilhota, como um navio ancorado, parecia a ponto de desvencilhar das amarras e deixar-se levar pela correnteza rumo à liberdade do oceano. Todavia, dia após dia, permanecia imóvel na escuridão ondulada do rio. Entrei no quarto para dar boa noite às crianças, mas elas já dormiam. Na ponta dos pés, retornei à sala. O silêncio da noite envolvia-me, ocultava-me. Um sentimento de estranheza, quase repulsão, fazia-me sentir um ladrão embrenhado na vida de um desconhecido. Continuei observando a silhueta pontilhada das luzes da Queensborough Bridge. A ponte parecia suspensa sobre o imenso vazio dos seus átomos de metal. O frio pairava como uma ameaça iminente. Jennifer havia pouco retirara-se para o quarto, no melhor estilo americano de pontuar um desentendimento. Eu havia voltado à tarde aquela noite. Havia ido ao aeroporto buscar um amigo que não via fazia tempo. Do encontro, restou-me a impressão de que sua vida era mais tranquila e mais feliz que a minha. Sentimentos de inveja, ciúmes e uma rivalidade cega, imersos em um passado não resolvido, manifestaram-se por uma incontida loquacidade, um impulso de falar sem freios. No carro, desfilei uma sucessão de mentiras, uma história romanceada dos meus anos em Nova York. Falei-lhe da minha impossibilidade de comparecer a todas as festas a que me convidavam. Contei das vernissagens, das premières teatrais, dos meus sucessos profissionais, dos meus hobbies e, sobretudo, do quanto eu era feliz com Jennifer. As palavras sufocavam-me, um pranto despontava. Senti uma crescente náusea de mim mesmo e daquele jorro denso e irreprimível de insinceridades, daquele descontrole de mentiras. Era insuportável. Queria pôr fim àquela absurda exibição, porém, quanto mais tentava interromper aquele fiasco, mais sentia a impossibilidade de separar-me daquele ser mecânico, o homem que eu era. Quanto mais me repugnavam as palavras que eu próprio pronunciava,
mais eu via a impossibilidade de remediar a situação. Éramos dois no mesmo corpo. Aterrorizava-me a ideia de ficar preso num ser bifronte, siamês, centauro, andrógeno, de ser um eterno recluso de uma simbiose grotesca e feroz. O ar tornou-se pesado. Percebi ter errado o caminho. Estávamos entrando num labirinto ermo e triste, de vias mal iluminadas, cada vez mais sujas. As palavras apagaram-se e um gelado silêncio tomou o carro. Eu conduzia lentamente, como se estivesse sob a violência de uma tempestade torrencial. Quando vimos atrás de nós os faróis de outro carro aproximarem-se, e então vi vultos furtivos movimentarem-se atrás da pilastra de um viaduto. Voltei-me para olhar o meu amigo, gelei. Ele tremia descontroladamente. Seu rosto era uma máscara de terror. Acelerei. Meu coração batia tão forte que sentia fugir do peito. Instintivamente, entrei na primeira travessa que encontrei. Tive de esterçar bruscamente para evitar bater em um grupo de mendigos espremidos ao redor de uma fogueira improvisada. As sombras dos edifícios eram goelas monstruosas, a garganta de um inferno que nos devorava. Um grito insistente de sirene cortou o ar e chocou-se contra aquela atmosfera opressiva, estilhaçando-a. Pelo retrovisor, por onde observava, desesperado, o carro que nos seguia, vi os faróis distanciarem-se até desaparecerem engolidos pela escuridão. Reconheci os sinais de um bairro mais humano e algumas placas indicadoras de que, enfim, nos socorreram. Nunca mais revi aquele velho amigo. Subi pelo elevador, na companhia de um enorme homem negro, meio retardado, que tagarelou sem cessar até eu descer no 17º andar. Na Roosevelt Island, naquela época, faziam-se experimentos de integração social, e não era raro o encontro com deficientes que residiam na ilha com seus acompanhantes. A acolhida que Jennifer me reservou, com seu cabelo que ondulava envolto em bobs, como as serpentes de Medusa, o cigarro entre os dedos enquanto esbravejava e media, a passos nervosos, a sala de estar, foram seus últimos reflexos no espelho da minha vida. Senti o vazio da nossa relação e toda a dor da minha existência, como se o lento anestésico que me havia entorpecido por anos tivesse de repente perdido o efeito. Aquele apartamento, o relacionamento com aquela mulher ou qualquer objeto sobre o qual eu pousasse o olhar mostravam uma mediocridade irremediável. Aquelas escolhas que acreditei serem expressões da minha personalidade estavam se revelando armadilhas sem saídas. Não era isso que eu havia sonhado para minha vida. Percebi com repugnância a minha impotência. Um desespero mudo me dominou, uma torrente gélida densa abateu cada barreira, cada mentira, cada compromisso e lançou-me como um náufrago sobre a margem desolada do ser. Reclinei a cabeça sobre os braços e a tristeza transformou-se em sono. O interior da casa estava imerso em escuridão profunda, somente quebrada pelos presságios do crepúsculo da manhã. Uma antiga tela ocupava a parede do fundo da grande sala. A luz tênue permitia-me ver a paisagem campestre com uma figura sonhadora ao centro. Como na pintura, cada detalhe daquele ambiente, da arquitetura à decoração, transmitia uma intensa mensagem de beleza. Encontrar-me naquela casa, aquela hora incerta entre a noite e a aurora, era muito estranho. Mas não me sentia surpreso. Tudo me parecia familiar, ainda que estivesse certo de jamais ter estado ali antes. A casa permanecia silenciosa, como absorta em um pensamento. Subi a antiga escada de pedra até a porta maciça de um cômodo. Reparei que eu estava cuidadosamente vestido, como para um encontro com uma autoridade desconhecida. Não me recordo o que agitava meu espírito, mas estava ansioso, mal-humorado. Uma ciranda de pensamentos alimentava meu monólogo interior como gravetos em uma fornalha. Tirei os sapatos, deixando-os à porta. Também esse ato me pareceu natural. Certamente aqueles movimentos conhecidos e necessários faziam parte de um ritual já realizado outras vezes.
Tinha a impressão de até mesmo saber o que me esperava além daquela porta, sem que, na verdade, fizesse a mínima ideia. Ao bater a porta, uma repentina inquietação substituiu imediatamente o fluxo dos meus pensamentos. Senti uma espécie de temor reverencial. Alguma coisa dentro de mim sabia. Sem esperar resposta às minhas leves batidas, apoiei meu peso sobre a maçaneta de ferro e empurrei a porta o suficiente para minha passagem. Meus olhos pousaram sobre a lareira, o intenso brilho das chamas fez-me arder a vista, tanto que precisei desviar o olhar e fechar as pálpebras para não lacrimejar. Ele estava ao lado do fogo, de costas para mim. Vi projetada na parede a sombra do seu vulto. O cômodo que o fogo distante deixava na penumbra era, em dois de seus lados, atravessado por imponentes arcos que molduravam janelas antigas, órbitas oculares de pedra abertas na escuridão. Através delas, a leste, eu vi uma porção do céu suavizar-se em cores de aurora. Eu avançava cauteloso e havia dado poucos passos sobre o mármore branco do pavimento, quando sua voz ressoou alta e terrível, congelando cada movimento e cada pensamento meus. Seu estado é desastroso, disse sem se voltar. Posso sentir isso pelo modo como entrou, por seus passos e, sobretudo, pelo mau cheiro das suas emoções. Você é uma multidão, uma turba de pensamentos. Aonde vai nesse estado? Com que dificuldade você deve conseguir viver essa sua existência de subalterno? Eu não sou um subalterno, rebati com força, como se me defendesse de um ataque físico inesperado. Quem quer que fosse, era oportuno já estabelecer a distância certa entre nós. Mas o ímpeto de minhas palavras abateu-se como se atingisse paredes almofadadas. Assaltado por um temor desconhecido, com esforço, reencontrei a voz para replicar. Eu sou um executivo. O silêncio que se seguiu cresceu no ser ao extremo. Dentro, uma risada mordaz ecoou por um tempo infinito. Permaneci em inquieta apreensão, incerto do que ele zombava em mim e se de fato o fazia. Depois daquela eternidade, a voz emergiu de novo. Como você se permite dizer eu? Falou com um tom de desprezo que me golpeou como uma bofetada. No meu mundo, dizer eu é uma blasfêmia. Eu é a divisão que você carrega dentro de si. Eu é a sua multidão de mentiras. Cada vez que você declara um desses seus pequenos eus, você está mentindo. Pode dizer eu somente quem conhece a si mesmo, é dono da própria vida, quem possui uma vontade. Houve uma pausa e, quando recomeçou, suas palavras soaram ainda mais ameaçadoras. Não pronuncie nunca mais eu, ou então aqui você não poderá mais voltar. Observe-se, descubra quem você é. Ser uma multidão significa ficar preso num sistema irreal, inescapável, um sistema autocriado de falsas crenças e mentiras. A falta de unidade deixa o ser humano na prisão da ignorância, do medo e da autodestruição, e causa doença, degradação, violência, crueldade e guerras no mundo externo. O mundo é como você o sonha, é um espelho. Fora você encontra o seu mundo, o mundo que você construiu, que você sonhou. Fora você encontra você. Vá ver quem você é. Descobrirá que os outros são a imagem refletida da mentira que você carrega, da penhora moral, da sua ignorância. Mude e o mundo mudará. Você cria um mundo doente e depois tem medo da sua própria criatura, da violência que você mesmo gerou. Acredita que o mundo seja objetivo, mas o mundo é como você o sonha. Vá pelo mundo e aceite. Encontre os pobres, os violentos, os leprosos que você carrega. Aceite-os. Não os evite. Não os acuse. Renda-se ao seu mundo. Vá e aceite conscientemente aquilo que você criou. Um mundo rígido, ignorante, sem vida. O poder de um homem encontra-se em possuir a si mesmo e, ao mesmo tempo, em render-se a si mesmo. Bruscamente, a voz assumiu um tom áspero de uma ordem. Na minha presença, papel e caneta, ordenou. Não se esqueça disso.
O tom peremptório e aquela repentina mudança de assunto desconcertaram-me. O desconcerto transformou-se rapidamente em medo e pânico. Senti-me subjugado por uma ameaça mortal. Cada sentido estava em alerta máximo quando senti sua voz se transformar em um potente sibilo. Desta vez, terá de escrever. Papel e caneta serão sua única salvação. Escrever minhas palavras é o único modo de você não esquecer. Escreva, somente assim poderá reunir os pedaços dispersos da sua existência. Depois, como se não houvesse jamais interrompido, retomou minha última afirmação e rebateu. Um executivo é um empregado, um subalterno que se esforça em acreditar naquilo que faz. Impõe uma crença, é o sacerdote de um culto que, por mais medíocre que seja, dá a ele uma competência, a sensação de ter uma direção. Mas você não tem nem mesmo isso. Pensamentos, sensações e desejos, sem a presença da vontade, são fragmentos insensatos dentro do ser. E você é um fragmento à deriva no universo. Suas palavras caíram sobre mim como uma ducha fria e imprevista que me deixou atordoado. A temperatura pareceu baixar muitos graus. Senti-me regelar. Um embaraço enorme, como nunca antes experimentei, apoderou-se de mim com cruel lentidão. Estremeci ao ouvir sua voz falar-me aos ouvidos, tão próxima a ponto de poder sentir sua respiração. O tom era um sussurro rouco, sem doçura. Nas tribos indígenas da América havia uma casta dos últimos representantes homens que não eram nem xamãs nem guerreiros, não caçavam, não competiam nem pela própria posição nem pelas mulheres. A eles era destinado os trabalhos mais pesados e fatigantes. Eram aqueles que retrocediam diante das provas de coragem de incorruptibilidade. Deteve-se para, em seguida, dar-me sua estocada. Eu estava paralisado e não podia fazer nada para me proteger ou deter o movimento. Em qualquer tribo primitiva ou moderna, sussurrou com ferocidade, você seria colocado ali, naquele ponto da escala. O golpe atingiu-me em pleno peito. Explodi de vergonha. Agora não me importava nem ao menos que parasse. Queria somente fugir, encontrar forças para simplesmente dar as costas e desaparecer. Bastaria o som de um telefone ou de um despertador para tirar-me dali. Mas eu não podia mover um músculo nem fazer movimentos. Uma lei implacável, bem ali, no mundo do Dreamer, não permitia um só gesto, um só suspiro que não possuísse dignidade. Eu sei, você gostaria de sair do sonho, continuou sem dar trégua. Mas eu sou a realidade. Sua vida, o mundo que você acredita poder escolher e decidir são irreais. São um horrível pesadelo. Casar-se, ter filhos, fazer carreira, ter uma casa, ser estimado e reconhecido pelos outros. E mais tudo aquilo em que você sempre acreditou são fetiches sem sentido que você idolatrou e colocou à frente de tudo. Somente o sonho é real, afirmou. O sonho é a coisa mais real que existe. Aprenda a se movimentar no mundo do real. Aqui os hábitos e as convicções, os velhos códigos, não têm valor. Aquilo que você chama realidade é só aparência, algo completamente distorcido, e no velho não existe nada que você possa aproveitar. Você deverá aprender um novo modo de pensar, de respirar, de agir e de amar. Você tem vivido uma existência sem finalidade, dolorosa, escondido atrás de um emprego, atrás de uma proteção ilusória, de um salário. Você está perpetuando a pobreza, o sofrimento no mundo. Diagnosticou com voz doce e severa, como se estivesse diante da constatação de um dano grave. A vida é muito preciosa para depender e é muito rica para perder. É hora de mudar. Uma pausa multiplicou a força do que anunciou em seguida. É tempo de abandonar sua visão conflituosa do mundo. De mundo, é tempo de morrer para tudo aquilo que não tem vida. É tempo de um renascimento. É tempo de um novo êxodo, de uma nova liberdade. É a maior aventura que um homem pode imaginar, a reconquista da própria integridade. Meus olhos haviam se habituado àquela penumbra quando a aurora começou a dissipar a escuridão da noite. Um raio de sol atingiu uma grande trave de mogno sobre o qual pousava o frontão de pedra. Entalhadas em grandes letras góticas e pintadas a ouro,
apareceram as palavras visibilia ex invisibilibus. E aqui a gente finaliza esse primeiro subtítulo, que é o encontro com o Dreamer, né, o início desse capítulo 1, ainda tem muita coisa, os capítulos são muito longos, então eu vou fazer umas leituras mais picadinhas, mas eu volto em breve, deixo para você aqui a próxima leitura já já. Enquanto isso, vai sentindo, né, esse movimento de um encontro com o seu sonhador, um encontro com a sua essência. Esse encontro é aquele chamado, né? Como que você chega? Você está chegando aos farrapos? Você chega como um mendigo? Você chega transbordando, né? Quais são os pensamentos que norteiam a sua vida? Como que está a sua vida? Ele traz aqui uma parte que ele fala: vá pelo mundo e aceite, encontre os pobres, os violentos, os leprosos que você carrega. Isso está tudo dentro da gente. Então me lembrou da Bíblia, né? Quando Jesus aceita tudo que vai chegando ali no caminho, todas as pessoas, todos os tipos de eventos, de condições, Jesus acolhe tudo. E por isso Jesus é um mestre, né? Por isso tem essa expansão, essa consciência crística é uma consciência expandida, é uma consciência mestre. Porque a tudo ele acolhe e ele entende, ele percebe, né? E ao acolher aquilo, é, vai se, conscientemente você vai aceitando aquilo que você mesmo criou. E você vai saindo dessa rigidez do mundo, dessa inflexibilidade. Então, essa para mim é uma das partes mais fortes e a parte que ele fala, né? Eu já posso sentir pelo cheiro das suas emoções, pela forma que você vem andando. Eu já fico imaginando uma pessoa assim, tipo como que fala, um zumbi, né? Uma pessoa assim que não cheira bem, que está toda despedaçada. Por quê? Porque a mente está o tempo todo criando aquela pessoa, né? Aquela ilusão. E a realidade é aqui, é o encontro com o Dreamer. Então, sente, deixa ecoar em você aí essas palavras, essa primeira leitura, tem muita coisa para a gente falar, mas esse primeiro momento ele já traz para a gente bastante insights. Hoje eu tirei uma carta cedo e ela falava que era a carta da integridade. E ele fala aqui também, né? A maior aventura que um homem pode imaginar, a reconquista da própria integridade. A integridade é a união de tudo que você é. Né? Você não exclui nada, você integra tudo aquilo que você é, como divindade, como uma parcela de Deus, né? Uma fagulha divina. Você é essa vida acontecendo. E é isso, minha gente. Já lembra de deixar o seu like, compartilha esse vídeo com mais pessoas que vão querer fazer essa leitura. É uma leitura que traz para a gente muitos movimentos internos, então sinta aí nesse movimento, né, e já vai partilhando. Vamos replicar esse vídeo para chegar em mais pessoas e mais pessoas poderem participar com a gente dessa roda de leitura que a cada dia vem trazendo livros mais surpreendentes. Eu sou Carol Daima, uma alegria partilhar com você desse momento de leitura. Até o nosso próximo capítulo, ou melhor, até o nosso próximo subtítulo. A gente chega lá. Um beijo grande. Tchau, tchau.